Final do ano é tempo de fazer um balanço, saber o que deu certo, o que falta fazer, quais são os planos e sonhos para o futuro. Numa cidade, isso não é diferente. E quem tem que fazer isso, sabe quem é? O prefeito. Ele tem que pensar em quais projetos foram realizados, orçamento, o que ele pretende fazer no próximo ano. E nesse momento aqui, não poderia ser diferente. A gente convidou o prefeito de Salto, Laerte Sonsim, para bater um papo e falar de quais são os planos para 2023 e o que foi feito também até agora, desafios, enfim, vai ser um bate-papo aqui agradável. Prefeito, primeiramente, muito obrigada pela presença. Olá, Denise. Eu que agradeço pela oportunidade, agradeço ao Primeira-feira por disponibilizar esse espaço para que a gente possa prestar um pouco de esclarecimentos, de informações, falar um pouquinho de planos. Então, mais uma vez, agradeço realmente por essa oportunidade, estou aqui à disposição. Eu acho que a gente podia começar falando, prefeito, dessa questão assim, chegando no final do ano, qual que é o seu sentimento assim, quando você chega em dezembro, olha para esse ano que passou, já são 2 anos da sua gestão, né. O que que você sente? Qual que é o sentimento mesmo? Não estou nem falando de balanço. Olha, a sensação que nós temos é de que realmente nós vencemos diversos obstáculos. Um deles, por exemplo, é a questão do abastecimento de água da nossa cidade. A gente sabe que é um trabalho de décadas, né, e que finalmente, inclusive essa semana, foi publicado o edital de licitação da construção da barragem do Piraí, tão sonhada barragem do Piraí, que vai garantir o abastecimento de água da nossa cidade pelas próximas décadas, né? Então, você percebe que foram diversos obstáculos, tivemos que trabalhar arduamente em cima do projeto, fomos até o governo do estado de São Paulo para conseguir recursos, fomos até Brasília para conseguir destravar, né, no Ministério e na Caixa Econômica Federal, e por fim, foi possível agora, publicar o edital. Essa barragem, ela obviamente ela demandará um certo tempo para ficar pronta, mas, o tempo que levar, o importante é começar. Você pode contar o tempo a partir do momento que começa. E se nós vamos começar essa obra, com certeza a população, muito em breve, vai sentir os benefícios. Então, realmente foi um ano de destravar projetos, né? Nós tivemos uma dificuldade muito grande quando nós assumimos, um ano pandêmico, a questão do abastecimento de água, pior ano de abastecimento de água nos últimos 100 anos, que foi em 2021. Em 2022 nós conseguimos andar bastante, né, então, nós não tínhamos uma mão de obra, o concurso público fazia muito tempo que não se realizava, perdemos muitos servidores, a cidade aumentando, os problemas aumentando, mas em 2022 conseguimos destravar. Fizemos o nosso concurso público, já estamos chamando aqueles que passaram pelo certame do concurso público, a reforma administrativa passou na Câmara, então foi possível reorganizar a prefeitura adequando às suas necessidades, projetos do DAD tão importante para dotar a cidade de Salto de infraestrutura turística também muito importante. Aprovamos uma importante lei para o município, que é o Desenvolve Salto, né, que é o Investe Salto, perdão, Investe Salto, que traz benefícios, mas principalmente facilita a atração de novas empresas para a nossa cidade. Então, muitos projetos que nós já tínhamos, estávamos trabalhando arduamente, mas que dependiam de vencer certos obstáculos, 2022 foi um ano de vencer esses obstáculos. Então, isso é muito importante porque é possível você fazer um panorama para 2023 com muitas obras, exatamente por conta desses obstáculos vencidos. Mas então é um sentimento de alívio? Com certeza, né, porque você trabalha muito para conseguir atingir certos objetivos. Então, vamos imaginar a reforma administrativa. Foi uma reforma administrativa que foi trabalhada a diversas mãos, a nossa equipe técnica trabalhou, debruçou em cima desse projeto, juntamente com todos os secretários, projetando o que seria a cidade, mas daí até você ter uma efetiva aprovação na Câmara de Vereadores, com o debate com os vereadores. Aqui eu quero destacar essa parceria entre o executivo e o legislativo, que nunca aconteceu na nossa cidade. Todos os secretários comparecemos à Câmara mais de uma vez para esclarecer os pontos pendentes referente a essa reforma administrativa, até que chegou na sua aprovação e, obviamente, na sua implementação efetiva, chamando os profissionais para trabalharem, os novos secretários, inclusive, para trabalharem dentro da prefeitura. Quais foram as suas principais dificuldades? Olha, em 2022 a maior dificuldade realmente foi a falta de mão de obra. Nós tínhamos já um orçamento equilibrado, que já era o nosso orçamento,
Em 21 nós tínhamos um déficit orçamentário muito grande, que nós tivemos que trabalhar para chegar ao final do ano com um orçamento equilibrado. Em 22 já era um orçamento planejado pela nossa gestão, então nós já tínhamos os recursos à disposição, mas faltava mão de obra. Então eu vou citar um exemplo. Muitas das licitações dependem de engenharia, arquitetura, e nós tínhamos um quadro muito pequeno de profissionais. Com o concurso público foi possível dotar tanto a SDU quanto a Secretaria de Obras e até a própria administração, que é responsável pelos convênios, de profissionais que estão trabalhando arduamente nesse período e colocando os projetos no sistema para que a gente consiga licitar, para que a gente consiga assinar convênios com o governo do estado e com o governo federal. Então, a maior dificuldade que a gente tinha realmente era a falta de mão de obra, apesar de contarmos com 3.000 servidores, de um modo geral, faltava aquela mão de obra específica, faltava o engenheiro, faltava o arquiteto, faltava o advogado, enfim. Então, nós precisávamos desse profissional qualificado para conseguir destravar os projetos. Até porque quando a gente fala dos 3.000, a gente tem que levar em conta que eles tiram férias, eles se afastam por problemas de saúde, nem sempre estão ali disponíveis, né, os 3.000 no momento em que você precisa. Ah, e não só isso, nós temos desses 3.000, a grande maioria na área da educação e na área da saúde, né? Então, efetivamente, no Paço Municipal, trabalhando com projetos, trabalhando com os sistemas do Estado e do governo estadual e do governo federal, o número é muito reduzido. Então, é como eu disse, a gente tinha um único engenheiro que estava fazendo vários projetos, né? O próprio secretário de obras, que é um engenheiro, muitas vezes ele deixava de ser secretário para ser engenheiro para poder fazer projeto. Então, isso é muito pouco, né? E obviamente hoje nós temos um número razoável que estão começando agora, mas um mês com engenheiros disponíveis para as nossas secretarias, já foi possível verificar como os vários projetos que estavam pendentes foram destravados. Isso é importante, porque muitas vezes a prefeitura trabalha com prazos, ela trabalha com exigências. Hoje é diferente de você construir uma casa da iniciativa privada. Uma casa você vai no arquiteto, ele projeta, aí você pega aquela planta, contrata um empreiteiro e vai negociando no meio do caminho o que você quer. Ah, eu não quero essa porta aqui, eu prefiro essa porta aqui, essa janela ficou muito baixa, eu quero que ela suba um pouquinho mais. Isso não existe em prefeitura, em poder público, não é possível. O que for licitado é exatamente o que vai ser executado. Então, todas essas pendências, elas têm que ser resolvidas antes, e isso exige um trabalho muito intenso. Um conhecimento E técnico. não só conhecer, não, mas você tem que desenrolar. E quando você envolve outros órgãos, por exemplo, muitos dos nossos projetos vêm de recursos federais. Se são recursos federais, eu tenho que não só trabalhar tecnicamente aqui na prefeitura, mas eu também preciso com que o técnico da Caixa Econômica Federal esteja de acordo. E muitas vezes o técnico da Caixa Econômica Federal tem um pensamento diferente do nosso técnico. Então, são os comunicados que vêm, que a gente tem que atender às demandas, e nós precisamos de conhecimento técnico para atender às demandas dos técnicos desses outros órgãos. Inclusive eu queria te fazer uma pergunta em relação à Câmara de Vereadores, que você mesmo disse que tem um relacionamento muito bom. Como é que você avalia, seja com a oposição ou com os integrantes da situação, você tem um líder do governo que é o vereador Gideon Tavares, enfim, como que você avalia hoje o seu relacionamento com a Câmara? Olha, é um relacionamento muito bom. É claro que sempre há atritos, há apontamentos, isso é natural. Isso faz parte, inclusive, de um pensamento que nós tivemos desde o começo da administração, de deixar a Câmara de Vereadores independente, e nós fazemos esse trabalho respeitando essa independência dos vereadores, obviamente, essa independência faz com que, muitas vezes, nós tenhamos críticas até de vereadores que, em tese, seriam de situação. Mas nós entendemos isso como natural e respeitamos esse posicionamento. E às vezes elogios até da oposição por conta exatamente desse relacionamento. Então, o relacionamento é muito bom, mesmo vereadores que muitas vezes são mais ácidos ou mais críticos, são recebidos lá no Paço, a gente conversa, dialoga, eu recebo demandas desses vereadores, a gente atende as demandas desses vereadores, projetos que muitas vezes são encaminhados por eles, nós atendemos e vamos atrás, porque o que interessa para nós é que o serviço chegue no cidadão, é que a obra chegue no cidadão. Então, não há nenhum atrito que justifique, por exemplo, você prejudicar a cidade de Salto. Então, nós entendemos que esse relacionamento é muito bom, a gente vê isso, melhorou nos últimos meses ainda mais, já desde o ano passado, houve com algumas mudanças que nós tivemos dentro até da própria prefeitura, né, a chegada do secretário Arildo, né, que é muito querido pelos vereadores, inclusive os de oposição. Então, esse diálogo, essa abertura constante. Então, eu entendo que é muito bom e
principalmente, é muito positivo para a cidade de Salto. Teve um desgaste muito grande, né, para você em relação para sua gestão, né, quando eu falo você, é na Claro, pessoa do prefeito, né, porque alguns projetos demoram muito, né. Você tem a questão, por exemplo, do estacionamento rotativo. Apesar de não ser uma unanimidade, a gente sabe que tem comerciantes que são favoráveis e são contrários. A população também, em muitos momentos, se manifesta favorável, em muitos momentos de forma contrária. é difícil agradar a todos, né. Nem Jesus, né, então, assim, nem Jesus Cristo que veio aqui para falar que salvou, agradou, né, quem somos nós para agradar? Mas é fato que algumas medidas precisam ser tomadas, inclusive para facilitar, a gente tem um centro ali que tem um problema realmente de fluxo de veículos, falta de vagas suficientes, a gente tem a questão muitas vezes que os próprios comerciantes deixam os carros em frente aos estabelecimentos, isso também atrapalha, ou funcionários, enfim, são várias questões, como em tudo, né, não é tão simples, né, não é tão simplista. Mas a gente sabe que não saiu ainda esse projeto, né, a gente sabe que vocês fizeram, esboçaram inicialmente no primeiro semestre uma licitação, depois acabou retomando e até agora a gente está fechando o ano. Foi uma medida paliativa, o estacionamento rotativo Regulamentado. regulamentado, por conta desse período de Natal. Essas situações acabam causando muito desgaste, né. E aí, como lidar com isso? Por que não resolver? Ou não tem como resolver? O que impede a É. resolução? Esse desgaste é muito, por conta de desinformação, né, inclusive nós tivemos uma reunião com os comerciantes para explicar como é que funcionava e curiosamente não tinha o número que a gente imaginava, né, no máximo 10 comerciantes estavam lá para ouvir os esclarecimentos. Então muitas vezes falta, a informação ela não chega, por diversos motivos, muito embora a gente fale constantemente na imprensa, na live, nas entrevistas, a gente esclareça todos esses pontos. O sistema de estacionamento rotativo que havia até o ano passado, que nós fomos obrigados a romper por descumprimento contratual, é uma empresa que deve mais de 1 milhão para o município e que não vinha repassando, então, se a gente não rompe o contrato, o Tribunal de Contas ele questionaria o prefeito porque não fez isso, e que nós demos chances inclusive para eles regularizarem a situação, inclusive com parcelamento da dívida, mas mesmo assim eles não aceitaram, não quiseram simplesmente, né. Esse estacionamento rotativo que tinha até então, ele foi firmado em meados de 2019, né. Ele começou em meados de 2019, mas a licitação dele começou em dezembro de 2017. Isso é natural, é o poder público, é a máquina pública que ela é emperrada e não é por vontade do prefeito, é porque a legislação assim determina, é porque o Tribunal de Contas assim exige, é porque o Ministério Público assim cobra. Então, a licitação começou em 2017 e foi até 2019 quando começou o estacionamento rotativo. Levou praticamente, eh, 1 ano e meio, um pouco mais de 1 ano e meio para você conseguir, licitar. A partir do momento em que nós rompemos o contrato, na metade de 2021, inicialmente nós iríamos já com uma nova licitação. Só que nesse meio tempo a Câmara de Vereadores começou a rediscutir a lei da Zona Azul. Você deve ter acompanhado aquela questão, gratuidade para idosos, para não idosos, para cadeirantes, tolerância de 15 minutos, não sem tolerância. Houve uma discussão que perdurou por 6 meses. A Câmara de Vereadores, ela terminou a legislação a esse respeito em dezembro de 2021. Ou seja, de junho ou maio, junho de 2021, quando houve o rompimento do contrato, até dezembro de 2021, eu não podia fazer nada, porque os vereadores estavam discutindo qual seria a regra. Eu não posso licitar se eu não tenho a regra. Se eu licito de um jeito e muda a regra no meio do caminho, eu tenho que voltar da estaca zero. Então, nós tivemos que aguardar esse processo legislativo que terminou em dezembro, para daí sim começar a licitação. Terminado o processo legislativo em dezembro, logo fizemos a avaliação técnica das ruas que seriam, cobertas pelo estacionamento rotativo. Em janeiro de 2022, desse ano, nós publicamos um decreto definindo quais são as ruas. A partir daí começou o processo de licitação. Então veja que, em tese, em 2017 começou o processo de licitação, que foi concluído em 2019. No nosso caso, a gente começou em janeiro de 2022. Se a gente mandar 1 ano e meio, como aconteceu lá atrás, nós só conseguiríamos concluir o processo na metade do ano que vem.
Isso é a demora. É diferente da iniciativa privada que pode ir lá numa empresa contratar o seu bel prazer. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que seguir alguns ritos, nós temos que fazer um estudo de viabilidade econômica, nós temos que fazer uma cotação orçamentária, nós temos que montar um projeto preliminar, nós temos que encaminhar para as diversas secretarias, inclusive o departamento jurídico da prefeitura, cuja manifestação é obrigatória. O departamento jurídico, com base na jurisprudência, faz os apontamentos e a gente tem que adequar. E aí, muitas vezes, quando você adequa, você tem que refazer os orçamentos. Então, nós temos um rito de licitação, de contratação, que é diferente da iniciativa privada. Nós decidimos, já é uma decisão que nós tomamos esse ano, de não fazer em forma de concessão. Então, ao invés de nós concedermos a iniciativa privada, e a decisão foi muito mais com base na experiência que nós tivemos com a empresa anterior, nós decidimos prestar o serviço pelo município. Então, nós vamos licitar a prestação de serviço e não fazer em forma de concessão. Qual é a vantagem disso? Nós vamos ganhar tempo. Então, a ideia nossa era para já estar pronto em dezembro, mas houve alguns apontamentos do jurídico da prefeitura que exigiu algumas alterações, algumas adequações, que nós estamos nessa fase de adequações e muito em breve vamos soltar o edital. Então, muito provavelmente, já no começo do ano que vem, em tempo menor, inclusive, do que aconteceu na situação anterior, nós já teremos um novo sistema rotativo. Mas você considera que tem algum problema de demora no seu processo de licitação na prefeitura Não, ou é ele o está natural. o jurídico, está tudo tranquilo? É o natural, é a demora natural, é a demora regular. Então vamos imaginar, o departamento jurídico hoje ela conta, por exemplo, com 2 procuradores que cuidam de licitação. Eles recebem, dezenas de processos por semana para avaliar. É claro que é natural, por exemplo, a hora que entra vou dar um exemplo apenas para simplificar. Entra uma licitação de estacionamento rotativo e entra uma licitação de compra emergencial de medicamento para atender uma demanda específica. Qual ele vai atender primeiro? O medicamento, é óbvio. Então, isso é natural acontecer, essa demora. Mas hoje, por exemplo, um processo como esse demora 2 semanas, mas sai do departamento jurídico. E é natural. Isso não é um problema de salto, isso faz parte de todos os municípios por conta exatamente da legislação. Eu percebi também, recentemente, acompanhando o Diário Oficial do município, que existem muitas demandas por medicamentos judiciais, Sim, muitas demandas judiciais nesse sentido. Isso aumentou? Você tem acompanhado isso? Porque geralmente é uma sim, questão preocupante, porque vai pegar uma parcela do orçamento do município, que ele é bastante, obrigado a cumprir uma decisão sim. judicial, e eu percebi que está aumentando, num número considerável. Não, nós não detectamos nenhum aumento significativo. O que você tem são situações pontuais. Na verdade, são medicamentos que já é recorrente, e que não estão, por exemplo, no remúnio, se a gente não tem condições de fornecer ordinariamente ou naturalmente, você realmente precisa ter uma ordem judicial para poder comprar, senão vem o Tribunal de Contas, o Ministério Público e questiona, mas nós não sentimos nenhum aumento significativo de demanda. O que você tem são situações pontuais, e essas situações pontuais eu vou citar como exemplo, né, a questão muitas vezes o cidadão ele consegue um tratamento, a gente tem que contratar uma empresa para cuidar da pessoa em casa, para fazer o home care. Esse é um serviço que o município, o SUS não disponibiliza naturalmente, salvo exceções, tá? Mas não é um serviço natural dos municípios, mas que quando chega a ordem judicial nós temos que custear. E não é um serviço barato, é um serviço caro, é um serviço 24 horas que você tem que custear. E esse é um procedimento que já havia, a gente mantém, mas acaba acontecendo muitas vezes por ordem judicial. Mas nós não temos, não detectamos, não há nenhum extrato que diga que houve um aumento, a gente Você já entende tem que é a uma média. parcela do seu orçamento já Isso, direcionada para com cumprir essas certeza, demandas, né, exato, isso é que você já obrigatório, sabe é. que vai E ele não é acontecer. significativo do ponto de vista de recursos, ele pode ser caro pontualmente, né, se você analisar uma contratação Uhum. emergencial, ela às vezes representa um valor significativo, mas em termos de orçamento de saúde, que hoje ultrapassa os R$ 100 milhões por ano, ele não seja ser tão significativo assim. Você já está ali prevendo que Tá, faz aquilo já parte, está dentro do próprio fluxo, claro, até dentro disso. Pode acontecer, de repente nós tínhamos uma previsão, vamos construir aqui, vamos fazer uma reforma de uma determinada UBS. E de repente é obrigado a retirar o orçamento dessa reforma para atender uma ordem judicial. Mas são situações muito específicas e pontuais que não chegam a prejudicar a administração da saúde da cidade. Como que você lida muitas vezes diante desse contexto que você estava falando, seja do próprio rito específico da administração pública, que é diferente, né, do que rege as outras situações?
Como é que você lida com essas críticas nas redes sociais? Você olha a rede social? Você olha Facebook? Você olha Instagram? Como é que você lida com isso? Ah, naturalmente, né, qualquer cidadão que se propõe a ser um agente público, ele tem que estar preparado para isso. Eu costumo dizer que eu tenho casca grossa, né, então para mim não afeta, não me incomoda, eu não deixo de dormir por conta de crítica. O que eu gosto de separar é que existem 3 tipos de crítica. A crítica que ela é feita com o objetivo de construir, de auxiliar, não necessariamente com razão, mas a pessoa está bem intencionada em fazer a sua crítica ou a sugestão, o seu apontamento de um modo geral. Existe aquela crítica que é a crítica desinformada, que é o cidadão que ele ouve dizer e faz a crítica sem sequer saber o que está acontecendo. Vou citar um exemplo. Outro dia um cidadão me mandou uma mensagem dizendo: olha, o atendimento do hospital está uma porcaria, tá um absurdo. Aí eu tenho o hábito, quando o cidadão me faz esse apontamento, de perguntar: quando que você foi atendido, para verificar se houve uma falta de médico, coisa e tal. Quando que você foi atendido? Eu falo: não, eu não fui. Então por que você falou que atendimento? Ah, porque todo mundo está falando. Então é alguém que está fazendo uma crítica por desinformação. Não é maldade, ele simplesmente está indo na onda e acaba criticando. E existe, obviamente, aquela crítica que é a crítica política, né? Você percebe que tem algumas pessoas com o claro intuito de denegrir a imagem, de prejudicar, já dentro de um viés político. E aí, esse vocês identificam, é fácil identificar. É só verificar quem que é a pessoa, se não for um fake, né, um perfil falso, pode ter certeza que é alguém que foi comissionado numa outra administração que está lá fazendo uma crítica. Então, essas críticas a gente até ignora, porque a gente sabe que não tem razão de ser. Agora, aquela crítica que ela é positiva, que tem o objetivo de auxiliar, nós gostamos dessa crítica. O administrador que não ouve a crítica e não para pensar, para verificar se ele tem razão, ele perde uma chance enorme de tentar corrigir caminhos, né? Então, para nós, ela é útil, né? E aquela crítica do desinformado, a gente procura esclarecer o cidadão como é que funciona. Mas essas críticas fazem parte. E o administrador público tem que saber receber críticas, isso é natural. Então, não me preocupa, não me incomoda. O que me preocupa é conseguir prestar um serviço. Se, por exemplo, o cidadão chega lá, ele faz uma crítica: olha, está demorando o atendimento do hospital. Tá, quanto tempo está demorando? Ah, demorou 40 minutos. Isso até na iniciativa privada demora horas para você ser atendido, se não é um caso de urgência e emergência, né? Isso é natural. Ah, não, está demorando, faz 6 horas que eu estou aqui. Então, espera lá, então tem alguma coisa. Aí é importante que eu tenha essa informação para, questionando o hospital ou quem é o nosso contato lá dentro, o que está acontecendo, né? Então, é importante que a gente tenha esse feedback, até para que a gente consiga corrigir, né? Nós estamos falando de uma máquina pública, de um orçamento milionário, com 3.000 servidores e mais tantos prestadores de serviço, uma população de mais de 120 mil habitantes. Nós precisamos ter esses olhos, esses ouvidos. Como é que você avalia o seu governo chegando agora no final de 2022? Como é que você avalia até esse momento? Olha, é positivo, apesar de todas as dificuldades, né? Inclusive aqui, eu lembro que no ano passado me perguntaram: ah, mas que nota você dá para o seu governo? Eu falei: eu dou nota 9, né? Aí o pessoal: mas 9, coisa e tal. Eu falei: olha, diante do que a gente estava enfrentando, o trabalho que foi realizado merecia essa nota, né? É uma pergunta que eu vou fazer uma analogia, né? A gente conta aquela história da pombinha que carrega água no bico para apagar o incêndio, né? Se você for analisar pelo resultado, a pomba merece 0, porque ela não apagou o incêndio, mas ela está usando a ferramenta que ela tem na sua mão, então ela merece 10, apesar de não conseguir apagar o incêndio. Então a gente precisa entender esse contexto. No ano passado pegamos um ano de crise hídrica, pandemia, orçamento complicado, e mesmo assim o serviço foi adequadamente prestado para o cidadão. O hospital estava funcionando com dificuldades, mas estava funcionando. A água faltava de vez em quando, mas tinha água. As cestas básicas, elas eram entregues? Sim, elas eram entregues. O transporte de pacientes de saúde era realizado? Era realizado naturalmente. A escola, apesar de a distância, estava funcionando? Sim, estava funcionando. Então, apesar de todas as dificuldades, o serviço público estava sendo entregue. Esse ano, a situação melhorou ainda mais, porque já não tivemos aquele quadro, aquele cenário tenebroso da pandemia, não tivemos uma crise hídrica tão contundente, porque as obras que foram feitas de lá para cá permitiu que você restabelecesse o abastecimento de água. Eu gosto de citar como exemplo. No ano passado, eu fui chamado na barragem do Piraí,
na nosso ponto de captação, porque chegou a menos 50 centímetros do nível da barragem, tivemos que parar a captação. Com a draga que nós adquirimos, esse ano nós chegamos até menos 75. Quanto significa naquele lago 25 centímetros abaixo? Né? Quanto de água isso representa? Quantos dias de abastecimento isso representa? Então, apesar de todas as dificuldades, nós conseguimos avançar bastante. Então, esse ano é um ano que foi muito positivo. Então, eu entendo como positivo a administração, com todas as dificuldades, nós conseguimos atingir vários objetivos. Então, mas aí qual seria a nota? Ah, eu, Você lembrou da eu nota, vou então repetir a minha nota 9 de novo. 10 é só para Deus. Eu entendo que apesar de todas as dificuldades, que apesar da dificuldade de mão de obra, vamos lembrar que o concurso público foi realizado agora. Os primeiros servidores contratados por concurso público estão completando um mês agora. E mesmo assim nós conseguimos destravar muitos projetos, né? a gente Então sabe eu que veio consigo muita entender. gente boa também no concurso, né? Eu já Exato. ouvi de alguns secretários, uma satisfação grande com algumas pessoas que eles foram recebendo, e isso é excelente, é muito bacana a gente saber disso. Nós estávamos no fechamento de prazo do DAD, por exemplo, e tinha um projeto que precisava sair de qualquer jeito, e nós não tínhamos mão de obra para isso. Entrou um novo engenheiro, esse engenheiro não é nem de Salto, ele é do Rio de Janeiro, né? E bem naquela semana do feriado prolongado, é natural que ele fosse visitar os seus familiares. Conversamos com ele, ficou sábado, domingo, segunda, feriado e conseguiu entregar o projeto dentro do prazo. Então se percebe que essa dedicação, que inclusive eu converso com todos que começam, essa dedicação é a que a gente precisa para a gente conseguir zerar as demandas e tocar daqui para frente de uma forma mais tranquila, mais natural. É, a gente tem contato aqui também pelo jornal, por exemplo, o SAI recebeu um jornalista lá recentemente, ele já vai completar alguns meses, e é um profissional que realmente a gente também não tem reparo para colocar, né? Ele é prestativo, passa as informações, manda material que a gente precisa, nos dá um feedback. Então, essas situações são muito legais, E porque a gente gosta claro, disso, a gente quer a nossa cidade bem servida, e cada pessoa que está na administração pública tem o seu papel e a sua importância. Cada pessoa. Então, quando você vê que realmente foram pessoas legais, né, boas, com vontade de trabalhar, isso é muito legal, né? Eu acho que é um ponto positivo que a gente tem que lembrar e também. muitas vezes para o cidadão é natural isso, a gente não vê isso como reclamação, né, mas é só uma constatação. Para o cidadão, quando ele está lá fazendo o seu trabalho, indo para sua casa, no transporte público, ele não tem ideia, não tem noção do volume de trabalho que é numa prefeitura. Né? Você tem a oportunidade de visitar, às vezes, a gente lá se percebe que é uma correria danada, é muito volume de serviço e está cada vez pior. A administração pública está exigindo cada vez mais. Né? Eu costumo brincar quando me perguntar quem foi o melhor prefeito que você conheceu, né? Eu gosto de citar Jesuíno Rui, Ah, eu também. né? Porque ele realmente Para mim era o foi, Jesuíno, com certeza. exato. É. Mas é bem diferente. Eu fico imaginando o Jesuíno Rui com Facebook, por exemplo, né? Impossível. E naquela época você não tinha a lei de responsabilidade fiscal, você não tinha a jurisprudência formatada do Tribunal de Contas como o que nós temos hoje. Então, as exigências de lá para cá mudaram muito. Né? E por conta exatamente dessa diferença, essa é uma comparação injusta, não dá para você comparar. É claro que também a gente pega perfis políticos de outros momentos e a gente percebe que eles tinham características, eram Claro, perfis, e é então é natural, muito injusto a comparação, né? Eu acho que toda comparação ela é claro, muito injusta, exatamente. porque ela retira do outro as suas peculiaridades, aquilo que a pessoa tem de diferente, e quer comparar, igualar. E ninguém pode ser igualado. E assim, ninguém é perfeito, né? Não vou falar que eu sou perfeito, que a minha administração é perfeita, tem falhas também. Isso é natural. Mas eu entendo como mérito você reconhecer que existe falha e procurar corrigi-las. É isso que é o mérito. É difícil quando você tem a falha e você esconde a falha embaixo do tapete, por exemplo. Aí eu quero saber de você, para a gente fechar 2022 aqui, tem alguma coisa que você queria ter feito e não conseguiu? Tipo assim, uma frustração, né? Você fecha o ano, a gente faz isso na nossa vida também, né? Às vezes a gente chega ali no fim de um ciclo, a gente fala, puxa, mas eu queria tanto ter feito isso, queria que tivesse dado certo. Mas e você, quando você chega como prefeito à frente da cidade, tem alguma frustração? Algo que você queria que tivesse dado certo e vai ficar aí para 2023? Olha, frustração em si não há, porque a gente sabe como é que andam as coisas, mas tem alguns projetos que eu gostaria de já ter iniciado esse ano, que infelizmente começaremos só no começo do ano que vem. Vou citar, por exemplo, a construção da estação de tratamento de água da Pedra Branca, né? Foi uma promessa de 2 governadores que passaram por Salto, que assumiram esse compromisso com a cidade de Salto.
Temos já a promessa, o compromisso do novo governador de nos ajudar nesse projeto, mas é uma obra que eu já gostaria de estar iniciando, né? Então, nós tínhamos uma expectativa de já começar essa obra antes, no primeiro semestre desse ano ainda, ou pelo menos fazer a licitação, mas não foi possível, porque demanda um recurso muito alto, né? É uma obra de cerca de 20 milhões de reais, e sem a ajuda do governo do estado, nós não vamos conseguir fazer. Então, nós sonhávamos em ter essa obra já em andamento, e infelizmente, por conta da eleição, o período eleitoral que tem as suas restrições de repasse de recursos, o governo do estado, por conta exatamente da mudança de governo, né, quando saiu o João Dória e entrou o Rodrigo Garcia, houve mudanças de secretários. Alguns trabalhos que estavam tramitando pelas secretarias foram paralisados por conta dos novos titulares. Então, esse, por exemplo, é um desses. Ele estava tramitando na Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, estava lá dentro, estava lá na secretaria. O secretário saiu, foi para uma outra pasta, e o secretário que entrou, ele não tinha aquele conhecimento. Até ele se inteirar, o processo demorou 2 meses internamente. Entrou no período eleitoral, não era possível mais fazer a transferência de recursos. Mas assim, mas são projetos que não acabaram, ele apenas demoraram um pouquinho, mas nós vamos tocar adiante. Eu vejo que você traz sempre essa questão da água, né? Para você parece que é muito importante. E aí, para encerrar esse assunto, o que que você acha que aconteceu para que a gente chegasse nesse ponto que nós estamos, quando o assunto é o abastecimento da cidade? A prefeitura e o SAI não criam água, não inventam água, né? Nós não temos uma máquina que você liga lá um botãozinho e sai água de lá. Você tem que buscar água no ribeirão, levar para uma estação de tratamento de água, fazer o tratamento e levar para as casas das pessoas, tá? Então é principal, é fundamental que você tenha aonde captar a água. A estiagem que nós tivemos no ano passado e também estamos tendo esse ano, ela faz com que os nossos ribeirões, tanto o Piraí quanto o Buru, caiam demais o seu nível. Se você não tem aonde captar, como buscar essa água, como levar essa água para a população? A última obra feita para captação de água é de 1998. Foi o João Conde que implementou a estação de tratamento de água do Ribeirão Buru. De lá para cá, nenhuma obra de captação foi realizada. Claro, trocaram a máquina lá do Piraí, fizeram um desassoreamento ali. Inclusive, eu quero destacar aqui, o prefeito Juvenil fez um grande desassoreamento no Ribeirão Piraí, mas isso daí não refletiu numa parte estrutural que ficou capenga. E é exatamente isso que nós estamos atacando. Quando nós, por exemplo, conseguimos recompor o lago da Fazenda São João, é uma estrutura de reservação que vai permanecer para os próximos anos. Quando nós estamos projetando agora a barragem do Y, que a gente chama que é do encontro do Buru do Buruzinho, a hora que estiver pronta, é uma obra que vai permanecer para os próximos anos. Quando agora nós declaramos, né, no início do ano, nós declaramos de utilidade pública as cavas, né, que servem para abastecer a água do Ribeirão Piraí. Quando nós bloqueamos aquela área para venda, por exemplo, aquilo é uma obra que vai permanecer. A compra da draga, a draga vai permanecer aí, esperamos, né, por várias administrações que conseguem fazer uma obra significativa. A troca dos filtros, né, trocamos os filtros do ETA João Jabur. Então, veja que são obras de captação de água. É claro, é importante se preocupar com a distribuição, eu não tenho a menor dúvida. Nós temos um bairro aqui na cidade, que é o Taquaral, que já tem seus 6 anos de vida, com milhares de pessoas ali morando, que tem um reservatório de 1 milhão de litros de água e que não tem o cano que leva a água até lá. Nós temos que levar através de caminhão-pipa. Então é preocupante essa situação. Você tem que se preocupar também com a distribuição. Mas não adianta você ter a tubulação distribuindo se você não tem a captação. Então essa trabalho em cima da captação, a ETA Pedra Branca, que eu acabei de mencionar, a grande barragem do Piraí, que vai reservar 10 bilhões de litros de água. Então são obras que ficarão aí para os próximos Mas anos, você não me falou, que eu te perguntei o porquê nós chegamos nesse ponto. pela falta desse investimento. Infelizmente, nas últimas décadas não se investiu em captação de água, ou o que investiu não foi suficiente e acabou ficando no vazio. Então, como não houve esse investimento, nós estamos pagando um preço alto hoje pela falta de investimento nos últimos anos. E o que é mais dramático, quando você decide fazer uma barragem, por exemplo, por mais simples que seja, como é a barragem do Y, é uma obra que demora 1 ano e meio.
né? Então, assim, nós estamos começando agora, até você concluir, demora um ano e meio. Se tivessem começado lá atrás, nós não teríamos que estar preocupados agora. É injusto quando cobram isso de você? Olha, na verdade é assim, quando cobram de mim, eu tenho a seguinte visão: cobram do prefeito. Eles não estão cobrando do Laerte, eles estão cobrando do prefeito. E o prefeito é quem está lá sentado naquela cadeira. Então eu não entendo como sendo injusto exatamente porque está cobrando do órgão que já deveria ter feito, que é a prefeitura de Salto, né? É claro que para nós é às vezes meio, poxa, mas não fui eu que causei, mas eu estou aqui tentando resolver. Passa pela cabeça isso, mas eu compreendo. O cidadão que fica, por exemplo, chega em casa e não tem água na sua torneira, eu compreendo essa revolta dele. O cidadão que de repente ele tem uma dificuldade qualquer da saúde, ou de repente não conseguiu uma vaga na creche, eu compreendo essa revolta dele. Digamos assim, eu não criminalizo, entre aspas, né, essa atitude de reclamar. Mas é claro que, assim, eh, pensando em cidade, eu não penso em mim, eu penso na cidade. Pensando em cidade, é difícil você ver que eram obras que poderiam ter sido feitas lá atrás e que não foram feitas. A gente sabe também que essa questão do abastecimento em si não é um problema só de Salto. A gente sabe que Itu tem muitos bairros ainda que sofrem com isso, e a população também fica longos períodos sem água. A gente tem relatos que chegam aqui para a gente no jornal, então isso também é nosso conhecimento, que verdade seja dita, é um problema da região, essa Em questão de Indaiatuba, muito embora infraestrutura. não se comente tanto, até me desculpe interromper, Imagina. Vinícius, mas Indaiatuba tem um problema muito grave, porque uma parte da cidade é abastecida pelo rio Jundiaí. E o rio Jundiaí, ele não tem água em potabilidade suficiente para a oferta da população. Por isso que eles precisam do Piraí. E o SAI, ele mistura a água do Piraí com a água do Jundiaí para deixar um pouquinho melhor, para fazer um tratamento que é muito mais caro e muito mais demorado, para entregar a água da população. Quando o Piraí seca, eles não têm essa mistura. Então a gente vê muitos relatos da pessoa que recebe lá de Indaiatuba, que ele recebe água em casa, ele recebe a água, mas com cheiro, com gosto ruim, às vezes problemas até que pode causar, que leva a pessoa até o hospital por uma indisposição, Intoxicação, alguma coisa, enfim. questão, intestino, estômago, então assim, a gente percebe que existe um problema, né? Então o problema ele realmente é regional. É, intoxicação é muito forte, não é intoxicação, tá? É É. só, de repente, um Indisposição mal-estar ali. É, intestinal, eu digamos não assim. gostei que a palavra ficou muito forte. Vamos ao É, que nossos pais falam, o médico fala, virose. virose, virose, né? Eu me lembrei de um projeto também agora aqui, assim, na área de segurança pública, que foi falado no meio desse ano, que a prefeitura também estava tratando e também depois eu não vi mais um retorno, que foi a questão da atividade delegada, em parceria com a Polícia Militar. Isso também vai ser retomado? Tá na lista também? Na verdade, a atividade delegada, ela é uma demanda não da prefeitura, mas da Polícia Hum. Militar. Então, a Polícia Militar, ela fez essa solicitação para que a gente fizesse o repasse da atividade Se não me delegada. engano, teve até uma reunião, né, que o secretário de Defesa Social, o Rui, né? Isso, Acho que você como prefeito, o isso. Acho que o vice-prefeito, vice não o estava vice nessa não reunião. Não, estava? Eu acho que na foto, sim, eu me não, lembro acho que não. dessa Tava, foto. se eu não me engano, era o comandante, o capitão Josias, o comandante do batalhão, do 50º, e eu acho que o França que estava lá. Eu não me recordo. Eu me lembro que É, mas, nós noticiamos isso, é, né, e que havia mas uma intenção É, de na verdade é uma isso. demanda deles que nós estamos avaliando internamente, né? Tem diversos aspectos que precisam ser tratados. Um deles é orçamentário, né? Porque é um recurso que você tem que disponibilizar, mas são diversas ações que não era para esse ano. Nós não prevíamos trabalhar nesse assunto esse ano ainda. Não é um assunto que ainda a gente vai desenvolver para o ano que vem, verificar se é possível ou não. Mas na verdade é uma demanda da Polícia Militar, não era um projeto da prefeitura. E quais são os projetos que, como esse, por exemplo, que foram falados ao longo do ano, que vocês vão retomar aqui para o primeiro, vamos nos prender ali ao primeiro semestre de 2023. Quais são? Olha, nós temos diversas obras que estão em fase de licitação. Vou citar uma, nós temos um problema muito grave de creche aqui, de vagas em creche aqui na cidade de Salto. Isso não é um problema dessa gestão. Nós temos um TAC, um termo de ajustamento de conduta, que foi feito já há vários anos, né, gestões passadas, e que nós temos que cumprir. Que o Ministério Público, inclusive, entrou para execução, E que já suspendeu, já suspendeu. entendendo que a gente está trabalhando, cumprindo
o que cabe a nós, né? Você não constrói uma creche em um mês. Não. Você entendeu? Então é impossível você construir uma creche em um mês, 2 meses. Então você precisa de um tempo. Então nós já até mostramos para o Ministério Público que as obras não estão paradas, né? Estão Mas correndo. ele suspendeu a cobrança, Suspendeu não a cobrança, o TAC, não, né? porque o TAC ainda É, existe. Ele exato. suspendeu a Uhum. cobrança entendendo que o município está Mas cumprindo ele a não sua vai parte. Eu não me recordo do prazo ainda, mas ele porque suspendeu o isso. Ministério Público sempre vai Eu, trabalhar com eu prazo, não, né, não então me se recordo. suspender, ele Com certeza é por um prazo, vai te dar um exatamente. prazo, vai É, falar assim: "Ah, legal, você está fazendo, mas então quanto tempo?", ou né. então, assim, daqui a algum tempo eu volto para verificar o que foi feito Exato, nesse período, exato. né? Porque Então, ele tem a legitimidade realmente para executar a sim, cobrança, porque o naturalmente. TAC foi assinado e aí vai cair naquilo que você falou anteriormente, É, né, que não se cobra a pessoa é a especificamente, mas a prefeitura, prefeitura. Então exatamente. quem É. está lá tem que fazer, né. E é um TAC que está sendo descumprindo, não nessa gestão, mas em outras gestões, né? Porque havia um problema muito sério de falta de vagas em creche, A né? gente teve até o julgamento do STF, né, decidindo sim que é uma Sim, obrigatoriedade dos prefeitos em relação a essa questão do cuidado integral com a criança, então a gente exato. tinha também esse contexto, muitos prefeitos aí alegando, a gente sabe que a Associação dos Municípios vinha falando dessa questão do impacto orçamentário, né, quando você realmente vai acabar trazendo essas crianças É, para a creche, mas enfim, é ponto pacífico que vai ser é que uma a responsabilidade, né. Salto não há o problema orçamentário. O orçamento de Salto ele atende essa demanda. Essa demanda da Associação dos Municípios, a Federação Nacional dos Municípios, a FNE, era muito mais por conta de algumas outras cidades que têm um orçamento muito menor, inclusive fora do estado de São Paulo, e é injusto você exigir algo que o município não tenha condições de cumprir. Mas o que que acontece? Só para você ter uma ideia, acho que é muito importante isso daí. A demanda anual, normalmente, em Salto, era de 600 vagas por creche. Então, precisava se criar 600 vagas para você atender essa demanda todo ano, ok? Esse ano, por conta exatamente dessa migração, o Salto tem recebido muita gente de fora, esse ano bateu em 1.200. Nós Dobrou. dobramos a demanda de vaga, né? O que que acontece? Nós tivemos que correr atrás de um problema que acabou se duplicando. Hoje a nossa necessidade de vagas em creche está na faixa de 500. Ou seja, se a gente tivesse mantido os 600, que era natural, estariam zeradas as carências de vaga, A lista, né? né. Mas como aumentou, nós estamos correndo atrás. Então são obras como, por exemplo, desapropriamos o imóvel no Jardim das Nações para fazer uma creche. A creche do Laguna, tão problemática, porque a empresa que foi a vencedora da licitação abandonou a obra, simplesmente não quis tocar a obra, e aí não é simplesmente, como é que nós vamos concluir? Nós temos que fazer um projeto do remanescente para licitar, inclusive já está em licitação, deve sair nas próximas datas. A creche do Fabre, publicação do Diário Oficial, se não me engano, a abertura de envelopes é no dia 28 de dezembro, uma nova creche no Fabre. Então nós estamos correndo atrás, mas só que são obras que demandam um certo tempo. O Vale Creche que nós implementamos, O infelizmente, voucher, o né. voucher, né? Nós não conseguimos uma adesão muito grande, mas são 80 vagas que foram disponibilizadas. Então são 80 crianças a menos procurando vaga de creche. Então a prefeitura está correndo, obviamente corre contra o tempo e resolvendo uma demanda reprimida que já estava aí e que piorou por conta da pandemia. Porque com a pandemia, muitas pessoas que colocavam as crianças em creches privadas Questão de custo, perderam né. emprego e Sim, acabaram indo para sim. o poder público. E aí você então coloca esse projeto para 2023, qual outro? Vamos pegar mais uns 2, escolha mais Ah, 2 então que vamos você só para queira arrematar, que essa creche que a gente vai concluir, né, as obras obviamente que estão, paralisadas, né, que a mesma coisa, a clínica da Avenida das Nações Unidas. A empresa também abandonou a obra, né. Até o pessoal reclama, mas tanta empresa abandonando obras, nós tivemos 3 obras que foram paralisadas aqui em Salto por abandono da licitante. Eu estava conversando com o Gaspar, prefeito de Indaiatuba, lá foram 8. Então nós médio, né. estamos na média, faz parte, e aconteceu isso em todas as cidades. Fui numa reunião de prefeitos, todos reclamando disso daí. Então A própria pandemia para as empresas também, ela teve um impacto, né, então a gente precisa exatamente. considerar isso. Então muitas entraram Muito do material de nessas construção, extensões e não o conseguiram. aço que subiu no mercado Exato. internacional, né, Tem mas tem tudo, não vamos criminalizar as empresas também, né, tem não, todo o mas contexto delas também, hum, que muitas tiveram que ou abandona essa aqui e toca essa aqui ou vai quebrar. é, Então elas acabaram essas muitas vezes escolhendo, essas né. acabaram quebrando, não deram continuidade e eu tenho que licitar o projeto para depois licitar a obra.
O que acontece? Então, a Clínica das Nações. Então, é um compromisso que nós temos de concluir essa obra já no ano que vem. Algumas obras já vão ser entregues agora. Tivemos a interrupção da Areninha, por exemplo. Não pudemos liberar por conta do barranco que poderia despencar na cabeça de quem estivesse lá. Já está em fase final de conclusão. Vamos entregar provavelmente agora já no início de 2023. Nós temos, por exemplo, algumas escolas que nós queremos implementar, como é o caso do Imperial, que já está em liberação do Ministério do MEC. Nós temos a escola lá do Jardim Cidade, que também já está em fase de registro junto ao MEC para a gente conseguir liberar. Então, a gente quer atender essas demandas de educação na cidade de Salto. Saúde, a Clínica das Nações. Vamos construir uma OBS, por exemplo, lá no Jardim Marília. O Jardim Marília, com o fechamento do postinho que tinha lá, eles começaram a utilizar o posto do SECAP, mas a gente entende que a demanda lá é muito grande. Então, nós vamos construir uma unidade básica de saúde lá no Marília. Eu lembrei da questão do asfalto. Eu lembrei também do projeto do asfalto que a Isso, gente já teve, foi que liberado, ficou ali por conta daquele período eleitoral, não enfim. tinha o repasse, E agora? já foi liberado, então agora nós já estamos indo para a licitação. A licitação ela é feita por blocos, você não licita tudo de uma única vez, você tem que licitar por blocos. Já vamos soltar a primeira licitação nas próximas semanas, mas a previsão é que durante 2023 sejam algo em torno de 11 quilômetros de pavimentação, seja por asfalto em cima de paralelepípedo, seja por bloquete em cima de terra. 11 quilômetros durante 2023. Também está no nosso radar. Mais alguma coisa? Mais um projeto que você lembra para 2023 que você vai tirar do papel? Olha, a farmácia central. Nós queremos construir aquele grande prédio de mais de 1.000 metros quadrados lá no Jardim Sontag, que vai ter agregado um espaço de atendimento aos hipertensos e diabéticos, para que a gente consiga optimizar a distribuição de medicamentos na cidade. Esse é um projeto que agora, no dia 10, a gente entrega o projeto definitivo para o governo do estado, que já está liberado, é só uma questão de formalização, e é uma obra que vai ser entregue ainda em 2023. Qual que é a sua secretaria que merece um 10 ou um 9 pelo trabalho que fez esse ano? Olha, todas com as suas dificuldades e todas com Nenhuma os se seus destacou? méritos. Algumas se destacam mais, por exemplo, para a população, né? É meio injusto também fazer essa comparação. Eu fico imaginando que a Secretaria dos Assuntos Jurídicos, no que ela se destacaria para a população? É uma secretaria de meio. A Secretaria de Finanças, no que ela se destacaria para a população? É uma secretaria de meio. Então é difícil você fazer essa comparação. Nós tivemos trabalhos fantásticos. Pega uma Secretaria de Cultura, Salto é muito rica culturalmente É falando. celeiro Eu mesmo. estava, por exemplo, fazendo a apresentação, a minha manifestação no Prêmio Motoné de Poesia. Eu falei isso, olha, semana passada estava num festival de hip hop, semana que vem vai ter a entrega do Festival de Música Gospel, essa semana nós tivemos uma apresentação do Balé Estágio, Nosso enfim, conservatório, que é maravilhoso, que né? vai inclusive, Faz um trabalho excepcional e assim, que, ao longo de muitos anos, né? que é maravilhoso em termos de equipe, mas você tem uma estrutura caindo aos pedaços, Criativo. e que o novo prédio que vai acomodar, que é o antigo prédio do IFESP, já está em fase de adaptação e reforma, vai ficar mais pujante ainda o nosso conservatório, É, né? eles merecem, eles Merece, fazem é. com Então, eu só dei excelência. esse exemplo da cultura que se destaca, mas isso não tira o mérito, por exemplo, da Secretaria de Esportes. Nunca tivemos tantos eventos esportivos na nossa cidade. A Secretaria de Saúde, esse final de semana, vamos fazer um mutirão de exames de imagem, inclusive foi publicado no jornal Primeira-feira. A Secretaria de Educação, né, uma das melhores notas de IDEB do estado de São Paulo. Secretaria de Defesa Social, que apesar de todas as dificuldades, tem lá a sua Guarda Civil, que fizemos a maior apreensão de drogas na nossa cidade, né? Então, seria até a Secretaria de Ação Social, né? Restabelecemos o Centro Pop de acolhimento dos moradores de rua, Secretaria de Turismo, que era uma secretaria que foi desmembrada em duas, que está aprovando os projetos no DAD, Você me né? lembrou uma coisa agora, você que tá me lembrando das Claro, coisas. mas estamos aqui. Você vai falando, mas daqui a pouco a gente já está caminhando para o fim também, mas essa questão da guarda municipal. A gente sabe também que o STJ vem se manifestando pela atuação das guardas municipais, né? A gente sabe da questão legal envolvida, você inclusive é um profissional do direito, né? Mesmo que não exercendo Claro. nesse momento, mas você tem conhecimento da questão legal também.
Como que é o posicionamento da guarda aqui em Salto? Então, houve infelizmente uma deturpação na mídia nacional sobre esse assunto. O que o STF disse é o seguinte: Aqui Guarda no Civil STJ não, eu acho que também teve no manifestação STJ, do Tribunal de São Paulo, isso. né, Mas o e que depois que eles do STJ, né. disseram? A Guarda Civil não pode fazer ato de investigação, ponto. Né, então, quando o que que aconteceu? Qual foi a celeuma? É que um guarda civil apreendeu drogas, por exemplo, dentro de uma casa, e isso começou um processo de investigação. Ele não tinha ordem judicial para entrar. Isso era competência da Polícia Civil com autorização da Justiça. Então, essa investigação por parte da Guarda Civil daquele município é que gerou essa celeuma, né? Mas em nenhum momento, seja STJ, seja Tribunal de Justiça, seja STF, disse que que a Guarda Civil não pode atuar contra a criminalidade de forma ostensiva. Em nenhum momento, não há nenhuma decisão nesse sentido. E a nossa Guarda Civil segue esse rito. Em nenhum momento a nossa Guarda Civil realiza atos de investigação, em nenhum momento a nossa Guarda Civil instrui processo criminal, em nenhum momento a nossa Guarda Civil faz atos que não é de competência dela. O que a nossa Guarda Civil faz e faz muito bem é estritamente naquela sua competência, protegendo o patrimônio público e protegendo a população da sua cidade. Você entende que não tem como abrir mão disso hoje? Não dá, é impossível. Imagina, hoje uma cidade de Salto sem os seus guardas civis municipais. Seria impossível. Aliás, não só Salto, qualquer cidade, né? As cidades, principalmente Itu, Indaiatuba, tem uma guarda civil muito, muito forte. Se não fosse a guarda civil, a polícia militar não daria conta. Precisamos até indagar, né? A quem interessa que a guarda civil não funcione, né? Na verdade, até também o porquê que a polícia militar também não está melhor equipada e não tem também um número maior de efetivo, né. Podemos entrar Você nessa, vê você vê que essa questão de segurança, ela é bem complexa, porque ela vai levar em conta vários quesitos, a necessidade inclusive de treinamento para essas pessoas, porque é uma área extremamente desgastante exato. e a gente precisa respeitar que são seres humanos, eles precisam de todo um cuidado, de um suporte, de bons equipamentos, né, também, porque não adianta você colocar a pessoa para trabalhar Claro. também se ela não tiver um respaldo, se ela não tiver um carro adequado, se ela não tiver o colete para ela trabalhar, se ela não tiver o armamento e o treinamento. E não só o treinamento técnico, né, prefeito? O Psicológico também, psicológico também, exatamente. Para né? você ver, nossa Guarda Civil recebeu os fuzis, é a primeira Guarda Civil do Estado de São Paulo apta a trabalhar com fuzis, todos treinados. Passaram pelo curso de qualificação, os fuzis já estão à disposição. A gente treina para não usar, mas é claro que se precisar, tivemos uma cidade vizinha, um bandido que matou um guarda civil com um fuzil, porque a bandidagem tem o seu armamento pesado. Sim. Os rádios digitais que nós Os bandidos não disponibilizamos seguem a lei. não seguem a lei, exatamente. Rádios digitais, os equipamentos, compramos inclusive até armas não letais, compramos novas Glocks, né, que são de primeiro mundo, que vão chegar muito em breve. Então, nós investimos realmente na nossa Guarda Civil Municipal. E vou mais longe, a Guarda Civil Municipal ela é extremamente importante para a proteção da população, mas os efeitos paralelos a isso precisam ser destacados. Uma empresa não investe numa cidade se não tem segurança. Então, Jamais. uma Guarda Civil Municipal equipada e capaz e efetiva gera empregos, gera renda, né? Valoriza os imóveis da cidade, valoriza a casa do seu Antônio, da Dona Maria. Então, é importante que a gente entenda que o papel da Guarda Civil não é apenas prender bandido, ele trata de todo um contexto que só beneficia a E cidade. que aí eles têm que estar preparados para isso, porque até levando essa questão do policiamento comunitário, que é uma máxima hoje que as polícias militares, de uma forma geral, vêm trabalhando também, que é a polícia de proximidade, a Guarda Municipal tem mais condição de fazer isso, porque como as pessoas moram na cidade Sim, ou vivem ali, elas conhecem as pessoas, mas aí fizemos, elas precisam ser treinadas para claro, ter esse policiamento de proximidade. fizemos treinamento dos nossos guardas para tratar, para acessar ou conversar com moradores em situação de rua. É. Fizemos treinamentos dos nossos guardas civis para tratarem de assuntos da Lei Maria da Penha. Então, nós estamos realmente investindo na capacitação e na formação do nosso profissional. Por isso, eu volto a dizer, a nossa Guarda Civil é uma referência no estado de São Paulo. Quando a gente faz encontros que recebemos guardas de outras cidades, fica evidente como eles ficam brilhando vendo a nossa Guarda Civil Municipal. A gente precisa realmente incentivar e valorizar. É, isso é uma questão legal da gente falar, porque muitas vezes os assuntos vêm e a gente não ouve o posicionamento do prefeito É, em relação a eles, né? E o prefeito é quem vai determinar quais são as políticas públicas implantadas no município.
para a gente Mas pensar. só me permite, só para concluir, que a gente estava falando dos secretários, né? É, sim. É por isso que eu não consigo destacar uma secretaria. Eu entendo que todas as suas secretarias, com as suas dificuldades, com as suas deficiências, deficiência de mão de obra, todas fizeram um belo trabalho ao longo de 2022. Teremos mudança de secretariado? Não, nós só temos uma informação já divulgada, né, que é a saída do superintendente do SAI por questões de saúde, né? Ele já anunciou que ele irá deixar a superintendência para tratar de um assunto pessoal de saúde, a gente entendeu, não Quando? era o que eu queria, já no final do mês de dezembro, final desse mês aqui. Nós ainda estamos avaliando quem seria o seu substituto, né? Mas não há nenhum secretário que a gente pretenda modificar. Pelo contrário, nós estamos satisfeitos com o trabalho de todos eles. Vai ser um problema achar um substituto para o Vai que ser. sai? Porque, na verdade, quando você mesmo veio falando da água em diversos momentos, e aí a gente está colocando alguém numa função que a pessoa fica É, como vidraça o tempo todo. exatamente. E como que é isso? Olha, o Ornivan ele fez um trabalho muito bom ao longo desses 2 anos. Não são palavras nossas, a gente ouve de várias pessoas dizendo que ele talvez tenha sido o melhor superintendente do SAI que nós tivemos. Além de ser um amigo pessoal, ele tem uma formação é, fantástica, né? Ele tem vários cursos, né? Várias formações. É muito dedicado, sabe tratar com as pessoas. Então, ele conseguiu realmente tirar eu vou até fazer uma brincadeira, que ele tirou água de pedra muitas vezes, né? Mas ele já deixou o planejamento todo estruturado. Então, muito embora a gente precise de alguém que tenha um perfil técnico, mas também que tenha um perfil político, que saiba dialogar, nós entendemos que o principal é achar alguém que dê continuidade no trabalho dele, o trabalho do Ernivan. Então, o que o Ernivan deixou de planejamento, de projeto, vou citar um exemplo. Tá, foi licitado agora a construção do reservatório de água lá da 9 de julho, que vai garantir a pressurização do sistema do Jardim Independência, do Porto Seguro, do Santo Inácio, Santo Antônio, Santa Lúcia, são bairros que sofrem muito. É um reservatório, ele já planejou, então ele não vai entregar a obra, mas ele já deixou encaminhado. O projeto da ETA Pedra Branca, eu já pedi que ele fizesse a atualização dos orçamentos para a gente já iniciar o processo de licitação, que a gente aguarda que vai licitar já logo no começo desse ano, então ele já deixou encaminhado. O projeto da ETA, da barragem do Y, também já deixou encaminhado. Então, se percebe que a estrutura, o que precisa ser feito, já está tudo encaminhado. Né? A questão da Conasa, que a gente vai, essa briga com a Conasa, que ele já deu a entrada que era necessária para a gente conseguir restabelecer o tratamento de esgoto para o SAI. Então, ele já deixou mais ou menos estruturado. Então, o perfil do novo profissional, do novo superintendente, vai ser exatamente dar continuidade naquilo que o Univan fez muito bem. Ou então, e ele foi generoso, então, também, né? Porque se ele deixou tudo isso pronto, É, isso é sinal de que também ele não tem problema em passar adiante, né? Virginia, Então, aliás, isso é todos os importante. nossos secretários, os superintendentes, se tem algo que todos têm é generosidade. Eles não estão preocupados com o seu bem-estar, com a sua imagem. Eles estão preocupados com o prosseguimento do serviço público e atender bem a população. Quero fazer um destaque especial, se me permite, ao Edmilson. Edmilson, que é o meu vice-prefeito, meu grande companheiro, grande amigo de trabalho, uma das pessoas que mais conhece de Salto, com quem eu convivo, né, e que assumiu agora, a questão de um mês, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Tecnologia e Informação, agora já decorei, é um nome muito grande, né? Mas ele assumiu essa secretaria, né? E é incrível como ele está se dedicando à frente da pasta com os projetos que ele já tinha em mente, mas que exatamente por ter uma secretaria unificada não era possível. O Vanderlei ele fazia um trabalho muito bom, mas o turismo exigia muito dele. Tivemos essa semana a aprovação dos nossos projetos do DAD, que vão ser executados no ano que vem. É o caso do Museu da Água, que também vamos entregar no ano que vem. É o caso do Jardim Japonês, que vamos entregar no ano que vem. A revitalização da praça. Isso exigia um foco muito grande e realmente a gente precisava separar para ter um foco no desenvolvimento econômico. E o Edmilson veio e tem feito vários projetos.
o curso que está lá de solda lá na carreta, ele tem dialogado com os industriais, os empresários da cidade, a decoração de Natal que ficou muito bonita, que é uma obra dele, ele juntamente com a Karina, que montaram todo esse planejamento. Então ele tem feito esse trabalho assim de uma forma magnífica, né? E obviamente numa época que a gente tem que enaltecer. Nós estamos hoje com mais de 1.300 empregos acumulados de janeiro a outubro, uma situação que não se via desde 2011. Né? Salto não gerava mais de 1.000 empregos de saldo positivo desde 2011. Então, todo mês vindo emprego positivo. Tivemos 2 meses com emprego negativo no nível baixo, né? Mas o restante dos meses com uma grande empregabilidade. E sem Isso tem ganhar por isso também, e né? sem Eu ganhar acho que mais. isso é importante Isso. falar, porque assim, aumentou a responsabilidade, né? Ah, sim. E O assim, salário dele é o mesmo, ele exatamente. continua aqui, eu Até acho que. perguntaram, mas você vai acumular 2 salários? Não, não pode, ele tem que Mas é legal a escolher. gente explicar isso, eu Ah, acho mas isso bacana. ele ganha como vice-prefeito e vai ganhar como secretário? Ele tem que optar por um dos salários, que é o mesmo, por sinal é o mesmo valor. Para a gente já caminhar aqui para o fim, o que que você espera para 2023? Olha, outro dia me perguntaram quais são os projetos que estão para serem apresentados ou entregue à população em 2023, né? E aí eu sentei com a equipe lá, gente, vamos colocar isso no papel, que a gente tem tudo na cabeça, né? E como começamos a colocar no papel. A Itapera Branca, a barragem do Y, a creche, a escola, o Museu da Água. A gente começou a colocar, é impressionante, encheu aí 4 páginas e está faltando coisa. Tá? Então, assim, eu ainda não conversei nem com todos os secretários, né? Então, o que eu espero é realmente em 2023 entregar para a população tudo aquilo que a gente trabalhou em 2022 para planejar. 21 foi um ano muito difícil, né? Todos os nossos esforços estavam em combater a Covid, né? Nós tivemos uma vacinação recorde, mais de 400 mil doses aplicadas só lá no ginásio municipal. Então, a concentração de esforços em 21 foi realmente em combate à Covid e sem deixar o serviço natural correndo. 22 foi o ano de realmente a gente colocar no papel e nos projetos e nos sistemas o que a gente realmente quer para 2023. E 23 vai ser o ano da colheita do fruto. Então, o que eu espero para 2023? Buscar os frutos nas árvores que nós plantamos em 2022. Você está feliz como prefeito? Muito feliz, principalmente porque a gente está vendo que está saindo. Quando você vê uma criança feliz porque ela está comendo uma merenda de qualidade, né? Algo que se reclamava muito no passado, a felicidade é incrível. Quando você vê, por exemplo, um projeto educacional que está sendo colocado em prática, os equipamentos que estão sendo adquiridos para a educação, o hospital se resolvendo, 160 cirurgias sendo realizadas ao mês, o AME municipal, zerar a fila de exames ginecológicos, zerar agora as filas de diagnóstico de imagem. Isso é muito gratificante, né? A Guarda Civil, agora a gente está conseguindo fazer a sinalização de solo, vamos colocar um sistema de câmeras, perdão, semáforos inteligentes na cidade, as câmeras que serão instaladas, né? Os projetos culturais e esportivos, os projetos sociais que estão saindo do papel, um CRAS no Jardim Marília que nunca se falou, vamos construir o ano que vem, vamos entregar para a população um CRAS no Jardim Marília, né? Um bairro que precisa dessa assistência, dessa referência social. Isso realmente é muito gratificante. Então, eu estou sim muito feliz à frente da Prefeitura de Salto, destacando que não estou sozinho. Eu estou com uma equipe maravilhosa ao meu lado. Para a gente finalizar, a última pergunta, e aí você falando que está feliz, você vislumbra já que 2023, depois de 2024, já é ano de eleição, já está em vias de pensar em reeleição, ou você acha que é cedo? Vamos passar por 23 antes, né? Tem muito trabalho. A cabeça da gente fica 24 horas ligada nos projetos da cidade. Pode parecer, eu vou só citar um exemplo. Ontem eu estava deitado na cama, de repente eu dei uma cochilada antes de dormir e eu sonhei com um projeto. E eu acordei e eu precisei até marcar. Falei, não, isso aqui não posso esquecer. Amanhã eu vou Qual é o colocar. projeto? Não posso, é segredo. Mas é algo muito bacana para a cidade, tá? Então, assim, eu Tem acabo jeito de du- contar, né? De dur- que área que é, não? dormindo. Olha, vai envolver educação ambiental e vai envolver turismo. Pode ficar tranquila que vai ser muito bacana para a cidade. Deixa eu tirar do papel, a hora que eu tiver pelo menos o projeto,
eu vou fazer o seguinte, assumo esse compromisso. A hora que eu te mostrar desenhado, eu vou falar assim: "É isso aqui que eu tinha falado aquela vez". Pode ser assim? Combinado. Combinadíssimo. Compromisso de fio de bigode. Compromisso de tio de bigode, é. Então, assim, eu realmente eu respiro essa prefeitura, né, 24 horas por dia. Tenho até pena do meu filho que reclama: "Pai, você não vem aqui?" Eu tenho que ter um projeto da prefeitura. Tenho levado eles, né. Agora, realmente esse trabalho que vem sendo desenvolvido, né, o resultado que vem acontecendo, vale a pena o esforço. Então vamos primeiro enfrentar 2023, vamos entregar para a população. 24 a gente pensa, está muito longe ainda. Agradeço a participação do prefeito de Salto, Laertson Sim. A gente vai encerrando, então aqui a gente já ficou bastante tempo conversando, mas é porque falar de cidade não tem como, né? Tem muitos assuntos para serem tratados e a expectativa é que sim, em 2023 muitos projetos saiam do papel, até para que a população, a coletividade seja beneficiada com isso. Eu fico por aqui.